CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Então nós vamos trazer o estudo da parábola da ovelha perdida. Essa parábola, talvez uma das mais interessantes que a gente tem no Evangelho de Jesus. Ela está descrita dentro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 7, e também está escrita dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14. Para o estudo que nós vamos fazer, a gente vai se basear dentro do Evangelho de Lucas, como nós dissemos, capítulo 15, versículos 4 a 7. Só para a gente poder ter uma ideia, essa parábola, no que diz respeito assim, ao desenvolvimento dela, ao conteúdo, à profundidade dela, ela tem o mesmo aspecto, né, a mesma intenção, vamos dizer assim, da parábola da dracma perdida e também da parábola do filho pródigo. Então, se a gente quiser ter assim um super, né, um ultra resumo desse trabalho, a gente poderia dizer que a ideia central ela vai girar em torno de destruir, primeiramente, totalmente a ideia das penas eternas, né, para poder a gente entender que nada que a gente faça, absolutamente nada que é feito, vai gerar um comprometimento eterno no nosso futuro. Também vai falar a respeito da nossa conduta diante das dificuldades. E aí, quando a gente fala a respeito disso, né, podemos trazer esse estudo para o século XXI tranquilamente, para a data atual, né, porque ela vai falar a respeito das questões de confortar as pessoas, vai falar a respeito de consolar as pessoas, vai trazer para a gente aquela ideia de que nenhuma ovelha do Pai ficará perdida e, sobretudo, que sempre, e aí nós gostamos de frisar esse sempre, é sempre tempo de renovar as esperanças e fortalecer a nossa fé. Para o desenvolvimento desse estudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma olhadinha nos versículos anteriores, tá? E para a gente poder fazer isso, nós vamos ler antes até do capítulo 15. Nós vamos dar uma olhada muito rápida no que Lucas trouxe no fechamento do capítulo 14, lá nos versículos 33 a 35, quando ele diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. E aí Jesus termina essa colocação, dando para a gente a situação, né, como preparação do nosso conteúdo desse estudo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é muito importante, porque quando se coloca quem tem ouvidos para ouvir, ouça, significa que nós não teremos o estudo sendo baseado única e exclusivamente na leitura e interpretação literal do que está sendo colocado. Nós vamos usar o tempo todo metáforas. O tempo todo nós vamos compreender que Jesus usava o termo, falava por intermédio das parábolas, utilizando de maneira assim, quase que integral as questões das alegorias, comparando as coisas do dia a dia daquele povo com as situações reais, com as situações que são essas metáforas que a gente vai tentar recolher como ensinamentos para toda a nossa humanidade terrestre. Ele, logo depois, quando começa, né, o Evangelho
de Lucas capítulo 15, versículo 1, quando ele começa o capítulo 15, Lucas descreveu assim: e chegavam-se a ele, Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. Vale a pena a gente perceber que todos querem ver Jesus. Todos querem ouvir a sua voz. Nós já recorremos a essa ideia em vários estudos anteriores, quando a gente chega e diz assim: nesse momento estamos aqui assistindo uma determinada palestra, um determinado estudo, mas se nós soubermos que na porta da nossa casa, na esquina da nossa casa, né, da rua da nossa casa, se a gente sabe que Jesus está lá, ninguém vai ficar parado aqui, a pessoa vai direto na direção de Jesus. Se isso acontece hoje em dia, imagina naquele tempo. Então, todos queriam ver Jesus. Aqueles que já estavam com o coração sofrido, que estavam com o coração, né, com aquela vontade de ter a sua renovação, a sua melhora de situação do dia a dia, todos queriam ver Jesus, todos queriam ouvir Jesus. Então a gente ter dentro de um texto a anotação que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, nós temos que perceber que para o texto evangélico, aqueles que chegavam até Jesus eram os considerados os piores, os menores dentro da escala social daquela época. Logo, a gente vê, inclusive, que no versículo 2 desse capítulo 15, Lucas continua anotando: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então, a gente percebe claramente que Lucas dá continuidade a essa terminologia para que a gente possa compreender, né, que essa forma, né, de se referir às criaturas, se a gente for trazer para o dia atual, né, é uma forma que expressa preconceito, né? E às vezes a gente precisa lembrar que esse preconceito, ele é um preconceito oculto, é um preconceito que as pessoas, né, não reconhecem, não é uma coisa que seja aberta, né? Eu fiquei pensando assim, né, tentando trazer, né, para 2022, aí pensei assim, daqueles companheiros moradores aqui da cidade que tratam ou chamam as pessoas, né, de outros bairros, né, mormente companheiros da Zona Sul da cidade. É claro que isso não estou falando de todos os moradores da Zona Sul, mas são coisas que a gente vê no dia a dia. Tá? Então a gente tem que perceber que quando a gente faz essas anotações, pelo amor de Deus, eu não estou querendo aqui dizer que todos são assim, que todos são assados, mas apenas estamos levantando que em algumas circunstâncias a gente vê moradores da Zona Sul se referindo como se fossem pessoas menores, os que eles chamam de suburbanos. Sendo que suburbanos, para eles, simplesmente são tratados todos aqueles que moram na Zona Norte, genericamente falando. Aqueles que são na Barra da Tijuca, que moram na Barra da Tijuca, durante muito tempo tinham uma certa implicância com o que eles chamavam dos tijucanos, maneira de referir-se, né? Me lembro de uma vez ouvir pessoas falando a respeito dos moradores da ilha de Paquetá, conversando com moradores da ilha de Paquetá, dizendo assim: ah, porque lá no Rio, ora, Paquetá está dentro do Rio, Paquetá, a ilha de Paquetá é um bairro do Rio de Janeiro, então não é lá no Rio, porque Paquetá está no Rio, né? Da mesma maneira, a gente vê comentários preconceituosos no que diz respeito aos mineiros, aos caipiras, as pessoas, né, vão aqui forçar o R, né, do interior, né, a pessoa força o R, né, para poder fazer expressão a respeito desse assunto. E também entra aquela pessoa que está com Covid, que a pessoa nem sabe se está com Covid, ela só espirra e aí os outros já saem de perto, né, naquele tempo que o Covid estava em grau maior, né, de infestação, e aí a pessoa, todo mundo olhava, né, ai, fulano veio do Rio de Janeiro, não deixa fulano lá de quarentena. Às vezes a pessoa não tem nada, às vezes o índice de contágio, de contaminação em outros lugares está muito maior do que do próprio Rio de Janeiro, não em quantidade, mas em quantidade de habitantes, né, por 100 mil habitantes. Então,
de qualquer maneira, não precisa ter e não deve ser feito dessa forma. Porque quando a gente age dessa maneira com relação ao Covid, a gente está fazendo nada mais, nada menos do que repetindo aquele mesmo comportamento que existia no tempo de Jesus com relação aos irmãos que tinham a lepra, que tinham a hanseníase. A mesma coisa a gente vê em relação aos companheiros pobres, ou até mesmo, de uma maneira mais gritante, em relação aos nossos irmãos que estão em situação de rua. Muitos deles tratados de maneira... se é um irmão de condição de rua, aí o pessoal fala que é cracudo, que fala que é drogado, ou fala que é noiado, ou fala que é marginal. E aí todas terminologias que estão sendo ressuscitadas, que estão sendo levantadas nesse momento, né? E que estão dentro dessa metáfora adotada por pecadores. Todos aqueles irmãos que estavam junto de Jesus eram tratados como seres menores por esses companheiros fariseus e escribas. E aí, quando a gente vai desenvolvendo a situação, né, não é à toa que Jesus, percebendo toda essa dinâmica, né, Jesus chega e dentro do versículo 3, Lucas anota que ele, Jesus, propôs a parábola, que é essa parábola da ovelha perdida, dizendo: antes da gente dar início à parábola propriamente dita, vamos contar para vocês uma historinha muito interessante, né, que é a historinha é uma história do concurso, um concurso, né, que tinha para um locutor de rádio, né, uma determinada rádio fez um concurso para recrutar um locutor. Qual era a tarefa? Cada locutor deveria falar sobre alguma parábola do Evangelho. E aí o que ocorreu? Ocorreu que pouco a pouco foram chegando os candidatos e esses locutores, né, com um tom de voz muito belo, né, começaram a se apresentar. Até que se percebeu que todos estavam recebendo excelentes notas. Porém, mais tarde, chegou um outro locutor, já com a voz não tão bela, não tão boa como os anteriores, os concorrentes anteriores, e ele fez o seu discurso, né, usou do rádio para poder fazer o seu teste, e quando ele fez o teste aconteceu uma coisa muito interessante, que ele fez o discurso e sensibilizou todos os avaliadores, mas sensibilizou de uma forma tal que os avaliadores eles se esqueceram de anotarem as notas de avaliação daquele companheiro que estava sendo avaliado, de tão maravilhados que eles ficaram. E aí, logicamente, quando eles perceberam que tinham cometido esse engano, né, um dos participantes que percebeu também que não tinha sido dado nota, foi questionar, né, e disse assim, por que está acontecendo isso? Por que ele não ganhou nota? Por que vocês estão todos considerando ele o vencedor, se na realidade vocês nem deram nota para ele? E aí a resposta, né, assim, sensacional a resposta, porque os locutores disseram que enquanto todos eles prestavam atenção, né, todos os outros locutores que estavam fazendo o concurso, enquanto eles prestavam atenção nas parábolas de Jesus, esse último candidato foi o único que conseguiu não apenas prestar atenção nas parábolas, mas também prestou atenção no Jesus das parábolas. Então, vamos dizer a frase de maneira curta para a gente perceber a diferença. Uns perceberam as parábolas de Jesus e este companheiro percebeu o Jesus que tinha dentro das parábolas. Esse que percebe o Jesus, esse que percebe a profundidade do conteúdo, é aquele que Jesus coloca como tendo o ouvidos de ouvir, que em outros momentos fala a respeito do olho de ver, né, para a gente poder entender qual é o conteúdo que a gente está tratando, do que a gente está tratando. Por que a gente está falando isso? Por motivo elementar. Porque quando a gente olha aqueles fariseus, quando a gente olha aqueles escribas, tanto nós e, obviamente, Jesus, sabemos que eles até tinham muitos conhecimentos. Mas, no entanto, né, eles tinham muito conhecimento sobre as leis, mas, no entanto,
eles não estavam envolvidos com as leis, né? E Jesus, né, flagrava eles. Jesus conseguia perceber esse interior daqueles companheiros. Quando a gente percebe e vê esse título de parábola das ovelhas, né, a parábola da ovelha perdida, né, é porque isso também, para a gente poder perceber que o Evangelho ele é para todos nós. Claro que nós estamos sendo comparados a ovelhas. Claro que nós precisamos olhar a descrição da palavra que está sendo tocada dentro do Evangelho e perceber assim: ei, eu sou a ovelha, nós somos as ovelhas. E isso, por exemplo, está sendo dito de maneira muito clara dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, no item 15, quando diz que nós somos espíritos rebeldes, que nós somos aqueles espíritos que precisamos observar os nossos desequilíbrios de cada dia para nos transformar em pessoas melhores, para nos transformarmos em espíritos melhores. Então a gente vai perceber, né, e essas imagens muito lindas, né, dentro dessa situação. A gente vê, por exemplo, aqui, nós, as ovelhas, sendo iluminados pela luz que Jesus, dentro do Evangelho, lança sobre cada um de nós. Nós somos as ovelhas que estamos pastando, que estamos, né, usufruindo, né, desses recursos, desses ensinos que Jesus trouxe para a gente. Jesus é a luz do mundo, aquele que vai lançar os ensinamentos, que vai lançar a verdade, que lança os conteúdos na nossa direção. Nós, quando a gente analisa a nossa maneira de ser, a gente percebe que apesar de nós sermos, que nós já sabermos, inclusive, né, nós sermos detentores de conhecimentos e nós sabermos os conteúdos das leis de Deus, né, vide, por exemplo, a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando diz de maneira muito clara onde está escrita ou onde estão escritas as leis de Deus. E a resposta dos Espíritos, na consciência. Então nós já conhecemos, nós já sabemos as leis de Deus. Mas, no entanto, no nosso procedimento durante o dia, no nosso procedimento no dia a dia, nós ainda nos deixamos seduzir pelas coisas do mundo que nos atraem, as coisas materiais. Nós ainda tentamos nos aproveitar, né, e conquistar as coisas materiais por intermédio das paixões, dos excessos, dos perigos. A nossa vida é uma vida perigosa, via de regra, né? Ah, mas não é todo mundo assim, né? Vamos entender o que eu estou dizendo, né? Eu não estou dando aqui uma palavra que vai servir à integralidade das pessoas. Claro que não é isso. A gente está falando assim, quando a gente pega a grande maioria das pessoas, a quantidade de pessoas, por exemplo, que vivem, né, dentro dessas questões que eu estou colocando, de paixões, de excessos, de perigos, né, é uma coisa assustadora, tá? Pessoas que praticam esportes radicais, quantidade de jovens que a gente vê empinando bicicleta, empinando moto no meio da rua. Ah, mas tem gente que consegue fazer. Tem gente que consegue fazer. Mas também tem gente que acaba tomando tombos, que são tombos impressionantes. Tá? Então, para a gente poder pensar nessas coisas. Né? Escalada é muito boa, mas a gente vê às vezes pessoa fazendo a escalada, praticando uma escalada, sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Tem até um esporte, né, esporte entre aspas, né, que a gente vê companheiros que ficam saltando entre prédios, pula de prédio em prédio, tenta pular de uma ponte até tipo do negócio que, assim, a chance de não dar certo é muito grande, entende? Quando dá certo, fica parecendo que é bonito, mas a gente precisa entender que até dar certo, muita coisa já deu errado, né? E aí não é isso que a gente espera, né? Então, por isso que quando a gente vê essa referência, né, chegaram até ele os publicanos e os pecadores. Por quê? Se reconhece de maneira muito clara que quem chega até Jesus são aqueles que cometem os pecados, são aqueles que estão nas trevas, são aqueles que estão com o comportamento equivocado no dia a dia. Tanto isso é uma verdade que quando esse exemplo é dado, é preciso lembrar que o deslocamento das ovelhas não podia ser feito durante o dia.
né, no deserto quando o sol está a pino. Não tem sentido fazer isso, né? O deslocamento era feito em direção às pastagens antes de amanhecer, antes de começar o dia. Tá? Era ainda durante o anoitecer, durante a noite, né? Melhor dizendo. Tá? Ou seja, mesmo diante da escuridão, nós devemos caminhar na direção do nosso alimento espiritual. Tá? Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Tá? Então, quem são os doentes? Com muita humildade no coração, a gente tem que entender que somos nós. É isso, tá? Com tranquilidade. A gente não precisa nem... mas eu vou ser o doente? Infelizmente sim. Porque se nós não fôssemos espíritos de terceira ordem, né, espíritos imperfeitos, se nós não fôssemos espíritos em que tivéssemos que habitar um planeta de expiações e provas, se nós fôssemos espíritos já, né, espíritos bons, a gente não estaria aqui nesse planeta. É isso que a gente precisa compreender. E aí, a gente também pode, né, ver dentro dessa parábola, né, antes até de comentar a respeito da parábola, né, só pelo título, né, Parábola da Ovelha Perdida, né, a gente também precisa pensar por que o termo ovelha, porque a gente precisa ou precisaria já estar se comportando como as ovelhas, né? Nós já deveríamos ser as ovelhas, porque quando a gente vê as ovelhas se comportando, né, o comportamento das ovelhas, elas têm vida em sociedade, né? Ovelha não vive sozinha, a ovelha gosta de viver em sociedade, em grupo, em grande agrupamento, né? Por que isso? Porque nós também precisamos aprender a viver em sociedade, por isso até a própria lei de sociedade que está dentro das leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos. E além disso, também precisamos entender que um dia, mais cedo ou mais tarde, nós não precisamos e nem devemos apenas viver em sociedade, mas nós também precisaremos ter entre nós, todos dentro dessa sociedade, uma harmonia que a gente identifica dentro do Código de Jesus como sendo aquela expressão em que nós seremos um dia reconhecidos por muito nos amarmos. Outros detalhes a respeito dessa parábola, a respeito dessa referência, né, dessa metáfora nossa com as ovelhas, né? As ovelhas, elas gostam de um líder, né? Da mesma maneira como um ser humano adora um líder, né? E naquela época elas tinham tanta afinidade com esse líder, né? Porque normalmente o que eles faziam? Colocavam um idoso e um mais jovem, porque se porventura o idoso viesse a falecer, né, desencarnar muito rapidamente, tinha uma outra pessoa para poder assumir essa liderança que já estaria acostumado com aquele rebanho. Tá? Então era comum naquela época eles colocarem o idoso com o mais jovem, colocavam um homem com um menino, né, fazia, né, métodos para poder preservar e perpetuar o controle em cima daquelas ovelhas. Uma outra coisa importante também que vale a pena ser tocado, que as ovelhas gostam de paz, elas gostam de serenidade, né? E aí quando a gente fala na nossa dificuldade do dia a dia, eu me lembro quantas e quantas pessoas não chegam e falam assim, eu só queria ter paz na minha vida, né? Exatamente, por mais uma outra metáfora muito importante para a gente comentar a respeito do comportamento das ovelhas. Ainda em relação a esse assunto, a gente também precisa lembrar que as ovelhas, elas são animais que possuem muito medo, né? Tinham tanto medo que dizem os historiadores, dizem as pessoas que cuidam de ovelhas, que elas têm medo até de água, né? De olhar o reflexo da própria água e aquele reflexo atrapalhar aquilo ali, deixa elas atordoadas. Então, quando ela está numa água agitada, está diante de água agitada, a ovelha também não gosta, né? E aí eu fiquei pensando, dentro dessa metáfora, quantas e quantas vezes a gente não vê pessoas, né, criaturas do nosso mundo, até hoje em dia, pessoas que têm medo de amar, pessoas que têm medo de se entregar, pessoa que tem medo de arriscar, a pessoa tem medo de viver, né? A pessoa tem tanto medo, mas tanto medo, né, que às vezes elas, no caso das ovelhas, né, elas deixam de se alimentar. E aí o que o pastor precisa fazer? Precisa dar água na boca dessa ovelha com as mãos. E aí eu fiquei pensando, dentro dessa metáfora, quantas vezes que a gente está com tanta dificuldade de fazer determinadas coisas, que
que às vezes a gente precisa de um amigo, a gente precisa de uma mão amiga que vem nos salvar, que vem nos auxiliar para que a gente possa se levantar e continuar a nossa caminhada. Essas referências, portanto, a gente percebe que elas foram feitas um monte de vezes dentro da Bíblia. E elas todas sendo feitas de uma maneira muito coerente com a nossa própria situação, para a nossa individualidade. Lembramos ainda, antes de entrar na parábola propriamente dito, vale a pena a gente lembrar do Salmo 23, aquele famoso salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque quando a gente fala a respeito de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, muita pessoa confunde a tradução. A gente precisa lembrar, já falamos isso em outros estudos, que Jesus não falava português. Tá? O que Jesus ensinava era em hebraico. E depois conversado em aramaico, conversado em grego, um monte de grego, depois latim, italiano. Ou seja, é muita tradução de lá para cá. De maneira que, quando a gente pega aqueles conteúdos que estão dentro da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente precisa ler e precisa tentar compreender o que estava sendo dito naquela época. Tá? Então, por exemplo, Adonai Roi era Senhor meu pastor. Tá? O que isso quer dizer? Meu Senhor, meu amigo íntimo. Tá? Então, não era simplesmente, vou voltar aqui o slide para a gente ler, não era o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O tratamento de Senhor, nesse caso, era no sentido de meu pastor, de meu Senhor, de meu amigo íntimo. Mais ainda, quando fala a respeito do nada me faltará, várias traduções podem acontecer. Se você pegar, por exemplo, lá no original, no hebraico, vem loxar, e esse vem escrito assim, quer dizer que pode ser traduzido como nada me faltará, mas também pode ser traduzido como não me faltará, ou ainda como de nada terei falta. E aí a gente pega e vai fazendo a comparação em cada uma dessas coisas. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A gente fica assim, nada me faltará? Fica um sentido meio que esquisito, fica esquisito. Agora, se você pegar o Senhor é meu pastor e não me faltará, já melhorou. Já melhorou a tradução. Por quê? Porque isso nos remete ao fechamento, ao encerramento do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, versículo 20, quando diz assim, que Jesus falando, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente vê que o texto, a olhar a tradução de maneira diferente, faz diferença para o entendimento do que está sendo dito para a gente. Tá? Quando você pega e vê ainda o entendimento que nós, por exemplo, a gente tem o Senhor é meu pastor, ok, mas quando a gente começa a perceber que nós também devemos ser pastores, ao mesmo tempo que a parábola serve para nos referenciar às ovelhas, a parábola leva a nos referenciar também pelo lado de pastor. Por quê? Porque em determinados momentos nós é que temos a responsabilidade de cuidados sobre outros irmãos nossos em humanidade. Tanto que Jesus fala de maneira muito clara para Pedro, Pedro vai e apacenta minhas ovelhas. O que significa esse apacenta que Jesus estava falando? Aquele apacenta significa dar o alimento espiritual, passere, dar o pasto. Lógico, não vai dar pastagem para ninguém não, tá? Mas é para a gente poder entender que vai ter que dar alimento espiritual. O que é o alimento espiritual que a gente dá para as pessoas conhecidas nossas? A gente vê alguém que está chateado, se aproxima da pessoa, oi, tudo bem? Estou aqui, se oferece. Aí às vezes a pessoa chega e diz assim, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, aí você vai lá e conversa com a pessoa e já ajuda a pessoa dentro do que é possível. Esse é o alimento espiritual. E aí muda totalmente o conteúdo
quando a gente vai para aquele mesmo texto que a gente disse agora há pouco, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Agora já mudou totalmente o conteúdo, porque aí nesse momento a pessoa vai entender assim, ainda que eu não tenha tudo, eu vou entender que eu não vou ficar, né, maluco porque eu não tenho tudo, tá? Eu não tenho tudo, mas tudo que tenho é o que deve me bastar. É isso que eu preciso ter na minha cabeça, tá? Ninguém está aqui por um acaso da natureza. Todos estamos no patamar em que nós devemos estar e devemos aprender com esse patamar em que nós estamos. Ainda vale a pena a gente dar uma comentada para a gente poder pensar, né? Porque, claro, né, se a gente já identificou que o pastor somos nós, que as ovelhas somos nós, dá vontade até de perguntar, adivinhem quem são os fariseus, né? Adivinhem quem são os fariseus, né? Claro, se o evangelho é para todos nós, claro que nós também somos identificados como os fariseus. Ainda mais quando a gente fala daquelas questões, daqueles preconceitos que a gente falou agora há pouco. Quantas e quantas vezes nós não somos preconceituosos com os nossos irmãos de humanidade, né? Quantas e quantas vezes a gente não percebe que nós conhecemos as leis da mesma maneira como os fariseus, mas não praticamos as leis da maneira como a gente deveria praticar. Ou como diz lá dentro do Livro dos Espíritos, na questão 621A, quando pergunta, né, se está dentro da nossa consciência, como diz a questão 621, por que precisa ser revelado o tempo todo para a gente? Por que essas verdades precisam ser reveladas o tempo todo? Por que as leis de Deus precisam ser reveladas o tempo todo? E os Espíritos respondem, porque nós as esquecemos e as desprezamos. Então, a gente, infelizmente, nós ainda hoje, preferimos, da mesma maneira como aqueles fariseus, ainda preferimos viver apontando os erros e os defeitos dos outros, antes da gente olhar os nossos erros e os nossos defeitos. Então, uma vez a gente percebendo que nós somos os fariseus, que nós somos, né, todos os companheiros que cometem equívocos, nós somos os pecadores, nós somos as pessoas que se comparam às ovelhas, da mesma maneira que nós somos as pessoas que devem ser comparadas aos pastores. Nós estamos em todos os cantos do Evangelho. Então, a gente pode já entrar dentro da parábola da ovelha perdida com um outro tipo de visão, né? Muito mais com ouvidos de ouvir, com olhos de ver. E aí ele pega e pergunta assim, aí vem a parábola contada para a gente aqui de maneira completa, né? Aí vem e diz para a gente assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-os, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4 a 7. O que Jesus está colocando para a gente? A primeira coisa importante, a referência ao número 100. O número 100 é um número perfeito, né? Não é à toa que a gente fala que uma pessoa é 100%, né? É a integralidade, é a totalidade, né? É o Evangelho servindo para nós o tempo todo, para todas as pessoas, tá? E aí a gente percebe o seguinte, que aqueles companheiros que tinham cuidado com aquela pastagem, eles tinham a responsabilidade, tinham o cuidado de contar o tempo todo, ficar contando. O tempo todo eles contavam a quantidade de ovelhas que tinham. Para quê? Preocupados que em algum determinado momento acontecesse a situação de uma ovelha ser perdida. O que Jesus está colocando para a gente? Que quando acontecia isso, né,
que a pessoa faz? A pessoa vai, né, que homem dentro de nós, né, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto das 99 e vai após a perdida até que venha achá-lo. Ele está falando para a gente, né, não é uma fantasia mais. Ele está falando de uma realidade. Era assim que funcionava e é assim que funciona. Né? Se a gente tem 3 filhos e se um filho seu perde, né, o que você faz? Você vai atrás do filho. É assim que a gente faz. Né? E aí você muda totalmente o teu olhar diante das coisas, porque se ele utilizou a questão da metáfora colocando o olhar sobre a ovelha, nós vamos entender que se a preocupação da metáfora é achar a ovelha perdida, a nossa metáfora, a nossa realidade do dia a dia, melhor dizendo, ela vai na direção da gente buscar aquele filho que está doente, que está perdido, que não sabe o que faz, a gente ir na direção daquele nosso irmão que está seguindo um caminho equivocado, da gente ir na direção de um amigo que não está sabendo também o que está fazendo, da gente ir na direção de resgatar um companheiro trabalhador do centro espírita. Ou seja, a gente percebe então que essa parábola ela se aplica em todos os ambientes do nosso dia a dia. Né? Não é só uma questão, né, de você encarar como ovelha, não. Encara, joga para dentro do seu lar, joga para dentro da sua área de trabalho, joga para dentro do teu ambiente no centro espírita, joga para dentro do ambiente social, em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer momento das nossas vidas, quando a gente vê alguém que esteja se perdendo, a gente deve tentar fazer o máximo possível para poder recuperar aquela pessoa. É isso que a gente deve fazer. Qual seria, né, fiquei eu pensando, qual seria a nossa postura durante a busca? Eu não tenho dúvida. Seria uma postura de muita fé. Seria uma postura de preces. Seria uma postura de pedidos a Jesus, de pedidos a Deus. A pessoa vai fazer o possível, ela vai se entregar o máximo possível para poder resgatar aquele companheiro, aquela companheira que está passando por algum tipo de dificuldade. A gente vai fazer o máximo possível, tudo que tiver dentro do nosso alcance. Como é que é essa questão? Como é que a gente deve fazer? Nós devemos nos preocupar com as ovelhas que nos foram confiadas. Aí eu pensei, né, não à toa, né, a primeira vez que a gente está fazendo o estudo perto do Dia das Mães, aí fiquei pensando na missão da paternidade, se preocupando com todas as ovelhas que nos foram confiadas. Mas lembrando que paternidade e maternidade nem sempre são questões associadas à carne, que muitos companheiros são pais ou são mães de filhos em humanidade. Me lembro daquele companheiro que é chefe, né? Chefe Gordon, eu não vou lembrar o nome dele, Gordon Ramsay, eu acho que é uma coisa assim. E ele estava fazendo um programa uma vez na Índia, e aí tinha lá o guru lá na Índia, né? E o guru fez uma mistureba lá, né? Um monte de ingredientes, um monte de comidas, virou aquela pasta que eles na Índia têm o hábito de comer com a mão. O Gordon olhou aquilo e falou, mas eu posso comer isso? Ele falou, pode comer isso, com certeza. Aí o Gordon vira para ele, tentando ameaçar ele, entre aspas, né, brincando, né, fala assim, olha lá, eu tenho 3 filhos. Aí o outro virou para ele e falou assim, fica tranquilo, eu tenho 1 milhão. Né? Então ele tinha 1 milhão de seguidores, então não tinha problema pegar a comida e comer, pode comer com confiança que isso não vai ter problema para você. Tá? O que a gente tem que perceber dentro desse ensinamento? A gente tem que perceber que nós somos pais de algumas criaturas, mas nós também temos responsabilidade de cuidado, de carinho, de atenção, de preocupação com outros tantos companheiros que fazem parte da nossa caminhada enquanto estamos aqui encarnados ou até desencarnados. Não tenhamos dúvida disso. Que mesmo diante das montanhas, aqui aquela questão, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para a montanha, move-te daqui para ali, ela se moverá. O que são as montanhas? As dificuldades do dia a dia. Os problemas do dia a dia, que às vezes podem ser pequenos, podem ser enormes. Então, mesmo diante das montanhas,
que a gente possa seguir adiante, que a gente não desista diante das dificuldades do dia a dia. É muito importante não perder o foco. Muito importante. O Livro dos Espíritos, a gente cansa de repetir isso, tá? Na questão 132, diz pra gente: objetivo da encarnação: progredir, cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Então que a gente possa entender que nós temos uma parte dentro dessa obra da criação e que nós não devemos desistir, jamais. Não devemos desistir. Muito pelo contrário, no momento da dificuldade, no momento que tudo estiver muito difícil, ter os olhares, nosso olhar, o olhar da esperança. Que tipo de esperança? A esperança consciente, a esperança que a pessoa percebe e tem a noção, né, de que nada acontece por acaso. Deus jamais nos dará algo que a gente não possa cumprir, que a gente não possa fazer. Deus é muito bom, é infinitamente bom, infinitamente justo. Tudo que nós temos que fazer, tudo que é colocado dentro do nosso caminho, nós temos como dar conta. E aquele breve, mas muito importante ensinamento: se está difícil, calma, procura ter calma, porque tudo passa. Me lembro uma companheira dizendo dentro de trabalho para pessoas que têm doenças terminais, né, como ensinamento capital, né, entendimento, que tudo passa. Se o momento é ruim, entende, vai passar o momento. Se o momento é bom, entenda, ele vai passar. Então usufrui da melhor maneira possível. Então, não importa. Sempre nós precisamos ter o olhar para frente, o olhar para o infinito, o olhar para o nosso futuro, para um futuro bem-aventurado, para um futuro de ventura, de um futuro em que a gente vai conseguir, dentro do nosso esforço, da nossa boa vontade, da nossa dedicação, a gente vai conseguir aquilo que nós estamos buscando dentro dessa nossa encarnação, dentro dessa nossa vida. É preciso ter fé, mesmo que as dificuldades pareçam infinitas. É preciso perseverar. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar o tempo todo entendendo que, olha, se está na nossa situação é porque é vontade de Deus, então vamos adiante. Se for vontade de Deus que não tem a solução, aí tudo bem, aí a gente vai ter que ter a paciência, vai ter que ter a resignação para continuar a nossa caminhada, mesmo não tendo conseguido o sucesso. Mas a passagem do Evangelho, ela diz que quando você acha, quando você encontra, se você tem sucesso na procura, naquela busca, naquele trabalho de recuperação, você põe aquela ovelha nos seus ombros, jubiloso. Lucas capítulo 15, versículo 5. Isso é muito interessante, porque isso nos leva a pensar como é que nós ficaríamos se a gente encontrasse, se a gente viesse a encontrar um filho perdido. Como que a gente ia se sentir, né? Depois de uma busca como essa que a gente acabou de pintar agora. Claro, a gente ia ficar exausto, né? Claro que a pessoa termina, fica exausto. Quando eu estava preparando esse texto aqui, eu lembrei de uma amiga muito amada, que os 2 filhos passaram por períodos agudos, seríssimos, por questão do Covid. E aí a pergunta é, como que ela, ao final da doença, se sentiu quando teve os 2 na sua casa novamente? Eu não tenho dúvidas. Exausta? Sim, extremamente exaustas pela procura. Porém, por dentro, a pessoa fica muito feliz. Essa imagem aqui é uma imagem muito interessante, porque o companheiro, né, tá com um semblante super exausto, tá? Mas ele está carregando a ovelha nas costas, porque, na verdade, ele está por dentro. É muito, extremamente jubiloso, extremamente feliz pelo resgate daquela ovelha que estava perdida. Repito, exausto, muito exausto, porém jubiloso. O júbilo
prevalece, tá? O júbilo prevalece. Na hora que você resgata a ovelha perdida, você não vai emitir fatura para aquela ovelha. Não interessa o que houve de errado. Não interessa o que aconteceu. O que interessa é que ela está no caminho correto novamente. É isso que importa para a gente. É isso que importa dentro da nossa situação. Por isso que ele diz, dentro do capítulo 5, 15, Lucas redige para a gente, Jesus dizendo, no capítulo 15, versículo 6, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A pessoa fica muito feliz, a pessoa fica realizada. E aí ele vai em direção ao final do versículo, dizendo, da passagem, dizendo, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É claro, É claro. Porque a doutrina espírita, ela ensina para a gente, ela mostra para a gente como é que como funciona essa recuperação das pessoas. E aí nós trazemos mais uma vez, saímos da terceira pessoa e voltamos à primeira pessoa, para a gente poder trazer o versículo dentro do nosso coração, porque reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Então, apesar de nós ainda nos perdermos de vez em quando, nós temos o direito de errar, mas, porém, nós temos o dever de procurar não errar mais. Então, lembrei, nesse momento, de Jesus falando com a mulher adúltera, dizendo em determinado momento, você pecou, e eu não estou aqui te julgando, mas vai e não peques mais. Tá? Então essa é a situação importante para a gente deixar para o nosso próprio comportamento do dia a dia. Vamos encerrando o nosso trabalho, lembrando, como nós colocamos lá no início do trabalho, que é tempo de renovar esperanças e fortalecer a nossa fé. Perceber que desde que nosso querido Mestre Jesus, como colocado dentro da questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é o nosso melhor guia, ele é o nosso melhor modelo que Deus colocou à nossa disposição para que nós possamos segui-lo com muita tranquilidade. Mas também vamos lembrar da questão 909 do Livro dos Espíritos. Essa questão 909, ela diz o seguinte: o homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante seus próprios esforços? E a resposta é sensacional, porque diz assim: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós, para que nós possamos entender, que nós possamos então nos entregar com vontade para sermos essas boas ovelhas, para que finalmente um dia nós possamos efetivamente sermos reconhecidos por muito nos amarmos, vencendo toda e qualquer dificuldade do dia a dia, entendendo sempre que sempre é tempo de renovar as nossas esperanças e fortalecer a nossa fé. Como dizem os companheiros cristãos no cristianismo primitivo, nos se despedindo, diziam: paz em Cristo Jesus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico, e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.